A Copa do Mundo de Clubes reúne um total de 32 times, e se tem uma coisa que veremos em abundância, são jogadores nascidos no Brasil disputando a competição por clubes estrangeiros. Considerando, é claro, times do Brasil, um total de 142 jogadores brasileiros irão disputar a Copa, número esse que coloca o Brasil como o país com mais representatividade. Nesse vídeo, vasculhamos os elencos de todos os times estrangeiros e listamos os jogadores brasileiros que vão jogar a Copa do Mundo de Clubes por esses times. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! No grupo A, desconsiderando, é claro, o Palmeiras, 2 times possuem jogadores brasileiros em seu elenco. É no Futebol Clube do Porto onde está a maioria, e o goleiro Samuel Portugal, de 31 anos, que é a opção no banco de reservas, está no Porto desde 2022. No futebol brasileiro, ele foi revelado pelo Coritiba e vestiu a camisa de vários outros clubes até chegar no Porto. O zagueiro Otávio está no Porto desde 2024 e atualmente ele está com 23 anos. No Brasil, o jogador foi revelado pelo Flamengo, tendo também jogado no Sampaio Corrêa por empréstimo. O meia-atacante PP está no Porto desde 2021 e atualmente o jogador está com 28 anos. No futebol brasileiro, ele foi revelado pelo Foz do Iguaçu do Paraná, mas foi no Grêmio onde obteve grande destaque. E o quarto brasileiro no elenco do Porto é o atacante William Gomes, que atualmente tem 19 anos. O garoto desembarcou no clube nesse ano de 2025. Ele é cria do São Paulo, clube que se tornou profissional em 2023. No Inter Miami, que conta com as estrelas Lionel Messi e Luis Suárez, existe apenas um brasileiro no elenco. O atacante Léo Afonso nasceu em São Paulo, mas ele não chegou a defender nenhum clube em solo brasileiro, nem mesmo nas categorias de base. Atualmente, com 23 anos, ele foi revelado pelo próprio Inter Miami. No grupo B, desconsiderando o Botafogo, nos 3 clubes estrangeiros há pelo menos um brasileiro no elenco. No elenco do Atlético de Madrid, apenas o atacante Samuel Lino é que aparece representando o Brasil. Aos 25 anos, o jogador está no Atlético de Madrid desde 2023. No futebol brasileiro, ele foi revelado pelo São Bernardo de São Paulo, tendo também acumulado passagem pela base do Flamengo. No elenco do Seattle Sounders, o brasileiro representante é o meio-campo João Paulo, atualmente com 34 anos. Ele está no clube desde 2020. No Brasil, ele foi revelado pelo Internacional e jogou também no Atlético Goianiense, Goiás, Santa Cruz e Botafogo. E no elenco do Paris Saint-Germain, que recentemente conquistou a UEFA Champions League, são 3 brasileiros. Marquinhos, atualmente com 31 anos, está no Paris desde 2013 e com mais de 10 anos de clube é dono da braçadeira de capitão. Revelado pelo Corinthians, antes de chegar no Paris, ele defendeu a Roma. O também zagueiro Lucas Beraldo, atualmente está com 21 anos. Beraldo desembarcou no Paris em 2024. Foi no São Paulo onde o jogador iniciou a carreira em 2022. E o terceiro brasileiro na lista do PSG é a surpresa Gabriel Moscardo, que atualmente está com 19 anos. Ele foi revelado pelo Corinthians em 2023 e negociado com o PSG, ainda não disputou uma partida oficial pelo clube, tendo jogado temporada passada emprestado ao Stade Reims. No grupo C, onde estão Bayern de Munique, Boca Juniors, Auckland City e Benfica, nenhum brasileiro aparece no elenco desses clubes, e me chamou a atenção o Benfica não ter sequer um tupiniquim em seu plantel. No grupo D, desconsiderando o Flamengo, os outros 3 clubes possuem pelo menos um brasileiro no elenco. No Chelsea, apenas um brasileiro aparece, sendo ele o meio-campo Andrei Santos, que atualmente está com 21 anos. Revelado pelo Vasco em 2021, Andrei ainda não disputou nenhum jogo oficial pelos Blues, tendo sido 2 vezes emprestado, passando por Nottingham Forest e Estrasburgo da França. No elenco do Esperance de Tunis aparecem 2 brasileiros, um deles é o atacante Jan Sassen, que está no clube desde 2023. Prestes a completar 28 anos, o atacante no futebol brasileiro passou por clubes como Coritiba, Vasco e América Mineiro. O outro brasileiro é o também atacante Rodrigo Rodrigues, que atualmente está com 28 anos e defende o Esperance desde 2023. Ele foi revelado pelo Bahia e no Brasil jogou por vários outros clubes. O Los Angeles FC, que entrou no lugar do Leão na disputa do Mundial, possui 2 brasileiros em seu elenco. Um deles é o zagueiro Marlon, que atualmente com 29 anos está no clube desde 2024. Marlon é cria do Fluminense e após deixar as Laranjeiras, acumulou várias experiências no futebol europeu. O meio-campo Igor Jesus desembarcou no Los Angeles no início do ano vindo do Estrela Amadora de Portugal. Atualmente com 22 anos, ele foi revelado pelo Flamengo em 2022.
No grupo E, apenas no elenco do Monterrey não aparece nenhum jogador brasileiro inscrito na disputa do Mundial, e para a surpresa de muita gente, existe um brasileiro no elenco do River Plate. O meio-campo Giorgio Constantini nasceu em Curitiba, no Paraná, e ele começou a jogar futebol nas categorias de base do Atlético Paranaense. Ainda como jogador de base, ele se transferiu para o River Plate, e foi aí que nesse ano de 2025, ele foi promovido ao time principal por Marcelo Galhardo. Atualmente, o jovem está com 19 anos. No elenco da Internazionale, foram 2 brasileiros inscritos na disputa do Mundial, e o lateral esquerdo Carlos Augusto, atualmente com 26 anos, defende a Inter desde 2023. No futebol brasileiro, Carlos Augusto foi revelado pelo Corinthians, e antes de desembarcar na Inter, ele defendeu o Monza por 3 temporadas. O segundo brasileiro no elenco da Inter é o recém-chegado atacante Luiz Henrique, que atualmente com 23 anos nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Luiz Henrique se tornou profissional do Botafogo em 2019, e sua primeira experiência na Europa foi servindo o Olympique de Marseille. O Urawa Red Diamonds é o único time japonês na disputa do Mundial, e são 3 jogadores brasileiros em seu elenco. O atacante Thiago Santana, atualmente com 32 anos, defende o Urawa desde 2024. No futebol brasileiro, ele se tornou profissional em 2011 com a camisa do São Carlos de São Paulo, defendendo também a base do Internacional e jogando por outros clubes. O meio-campo Matheus Sávio desembarcou no Urawa nesse ano de 2025, e atualmente o jogador está com 28 anos. Matheus Sávio se tornou profissional no Flamengo em 2015, e além do Flamengo, o outro time do Brasil que ele defendeu foi o CSA. E o zagueiro Danilo Boza, atualmente com 27 anos, também desembarcou no time japonês nesse ano de 2025. Bastante rodado, ele foi revelado pelo Mirassol em 2016, e no Brasil vestiu várias outras camisas. No grupo F, desconsiderando o Fluminense, em todos os outros clubes há pelo menos um jogador brasileiro dentre os inscritos para a disputa do Super Mundial. No elenco do Borussia Dortmund, o representante brasileiro é o lateral direito Ian Couto, que atualmente está com 23 anos. Revelado pelo Coritiba, o lateral foi negociado com o Grupo City, e antes de desembarcar no Borussia, defendeu as camisas do Girona e do Braga de Portugal. No elenco do Mamelodi Sundowns da África do Sul, são 2 brasileiros que aparecem, e o que está há mais tempo na casa é o meio-campo Lucas Ribeiro, de 26 anos. Nascido na cidade de Santa Helena, no Maranhão, o jogador nunca atuou profissionalmente no Brasil, mas atuou na base do Motoclube e do Pinheiros, ambos do Maranhão. Foi se tornar profissional do Valenciennes da França, e até chegar no Mamelodi, jogou alguns anos no futebol da Bélgica. O outro brasileiro é o atacante Arthur Salles, que atualmente está com 22 anos. Arthur desembarcou no Mamelodi temporada passada, após boa passagem pelo futebol da Bélgica. Revelado pelo Vasco, além do Cruz Maltino, Arthur Salles também teve uma passagem pelo Bahia em 2023. No elenco do Ulsan HD ou Ulsan Hyundai foram 2 brasileiros inscritos, o mais velho da casa, o atacante Iago Cariello. Atualmente com 25 anos, Iago no futebol brasileiro defendeu a base do América do Rio e do Vasco, indo se tornar profissional no Tupinambás de Minas Gerais. Depois acumulou experiências no futebol de Portugal até desembarcar na Coreia do Sul. O outro brasileiro é o também atacante Eric Farias, de 28 anos, que desembarcou no Ulsan nesse ano de 2025. Bastante rodado, ele jogou anos e anos na base do Grêmio, mas foi no futebol da Dinamarca onde se tornou profissional. Ao retornar ao Brasil, defendeu várias camisas, a mais recente, a do Juventude. No elenco dos 4 clubes do Grupo G, há pelo menos um jogador nascido no Brasil, e a maioria se reúne no elenco do Manchester City. O mais velho da casa é o goleiro Ederson, que está há quase 10 temporadas servindo o clube. Atualmente com 31 anos, Ederson não jogou profissionalmente no Brasil, mas ele defendeu as categorias de base do São Paulo. Depois se mudou para Portugal, e lá defendeu 3 clubes até se destacar no Benfica e ser vendido ao City. O atacante Savinho, atualmente com 21 anos, está no Manchester City desde a temporada passada. O garoto foi revelado pelo Atlético Mineiro em 2020 e vendido ao Grupo City antes de chegar em Manchester, passou por outros clubes da Europa. E o mais recente brasileiro que desembarcou no City foi o zagueiro Vitor Reis, que aos 19 anos chegou no clube nesse ano de 2025. Vitor Reis no Brasil defendeu todas as categorias de base do Palmeiras, até ser promovido ao time de cima por Abel Ferreira em 2024. No elenco do Al-Ain, apenas um jogador brasileiro aparece, sendo ele o lateral Eric Menezes, que está no clube desde 2020. Atualmente com 24 anos, ele no Brasil defendeu anos e anos a base do Internacional, ganhando sua primeira chance no time de cima em 2019. No elenco da Juventus são 2 os brasileiros que foram inscritos, o mais velho da casa sendo o zagueiro Bremer, atualmente com 28 anos. Bremer no futebol brasileiro se tornou profissional no Desportivo Brasil e passando pela base do São Paulo também defendeu o Atlético Mineiro. O outro brasileiro no elenco da Juve é o meio-campo Douglas Luiz, que desembarcou no clube temporada passada. Atualmente com 27 anos, ele foi revelado pelo Vasco em 2016 e negociado com o Grupo City defendeu 2 anos
anos o Girona e 5 temporadas o Aston Villa, onde obteve destaque. No elenco do Wydad Casablanca de Marrocos foram 3 brasileiros inscritos na disputa do Super Mundial. O mais experiente é o zagueiro Guilherme Ferreira, de 25 anos, que foi contratado apenas para a disputa do Mundial, vindo de empréstimo do Felgueiras da 2ª Divisão de Portugal. Guilherme no futebol brasileiro defendeu a base do Cruzeiro, do América Mineiro e se tornou profissional no Guarani de Divinópolis. Antes de chegar ao Wydad, acumulou experiências no futebol português. O meio-campo Pedro Henrique, ou também conhecido como Pedrinho, desembarcou no Wydad temporada passada e atualmente ele está com 21 anos. O jogador atuou anos e anos na base do Corinthians, mas nunca chegou a atuar profissionalmente com a camisa do clube, sendo liberado em agosto do ano passado para assinar com o Wydad. E o mais jovem brasileiro do elenco é o meio-campo Arthur, que em fevereiro completou 20 anos. O jogador no futebol brasileiro defendeu anos e anos as categorias de base do Fluminense, e sua primeira chance no time profissional foi em 2021, em o jogo do Campeonato Carioca. Pouco utilizado nos anos posteriores, foi vendido ao Wydad em setembro do ano passado. E no grupo H, apenas no elenco do Red Bull Salzburg é onde não aparece nenhum brasileiro dentre os inscritos. No elenco do Real Madrid são 4 brasileiros, e o mais velho da casa é o atacante Vinícius Júnior, que desde 2018 no Real, no próximo dia 12 de julho irá completar 25 anos de idade. O jogador durante anos e anos defendeu a base do Flamengo, e foi em 2017 quando se tornou atleta profissional. O também atacante Rodrigo é um ano mais jovem que Vinícius Júnior, e ele desembarcou no Real Madrid na temporada 2019 e 2020. Defendeu anos e anos a base do Santos, e foi em 2017 quando foi promovido ao time de cima. O zagueiro Éder Militão, assim como o Rodrigo, também desembarcou no Real Madrid em 2019, e com 27 anos é o brasileiro mais experiente do elenco. Defendendo anos e anos a base do São Paulo, foi no Tricolor, onde Militão se tornou profissional em 2017. E o atacante Endrick é o mais jovem dentre os brasileiros no elenco, com ele no próximo mês de julho indo completar 19 anos. O garoto fez toda a sua formação de base no Palmeiras, sendo promovido ao time de cima em 2022. No elenco do Al Hilal, assim como no do Real Madrid, também são 4 o número de brasileiros que foram inscritos. O mais experiente dentre todos é o atacante Malcom, atualmente com 28 anos. Malcom desembarcou no Al Hilal em 2023 vindo do Zenit, em uma transferência de 60 milhões de euros. Revelado pelo Corinthians em 2014, na Europa ele também defendeu o Bordeaux da França e o Barcelona. O lateral esquerdo Renan Lodge desembarcou em fevereiro de 2024 no Al Hilal e atualmente ele está com 27 anos. O jogador foi revelado pelo Atlético Paranaense e vendido ao Atlético de Madrid. Na Europa, ele ainda defendeu o Nottingham Forest e o Olympique de Marseille. O atacante Marcos Leonardo desembarcou no Al Hilal em agosto de 2024 após ser comprado do Benfica por 40 milhões de euros. O jogador foi revelado pelo Santos em 2020 e no Peixe atuou por 4 anos. O também atacante Caio César é o mais jovem brasileiro no elenco e ele desembarcou no Al Hilal em janeiro desse ano, vindo do Vitória de Guimarães de Portugal. No Brasil, Caio César jogou anos e anos na base do Coritiba, clube que se tornou profissional em 2023. No elenco do Pachuca são 3 brasileiros, e um deles é o zagueiro Eduardo Bauerman, que atualmente está com 29 anos. Eduardo foi contratado pelo Pachuca no final do ano passado, e no futebol brasileiro, ele foi revelado pelo Internacional em 2014, defendendo ainda outras camisas e se envolvendo em polêmicas relacionadas a apostas. O atacante John Kennedy foi contratado pelo Pachuca no início de 2025, e atualmente o jogador está com 23 anos. Revelado pelo Fluminense, John Kennedy foi promovido ao time de cima em 2020 e jogando por empréstimo na Ferroviária, sua melhor temporada com a camisa tricolor foi a de 2023, quando foi o grande herói na conquista da Copa Libertadores. E o mais recente brasileiro que foi contratado pelo Pachuca foi o atacante Kennedy, atualmente com 29 anos. Kennedy é mais uma revelação do Fluminense, com ele sendo promovido ao time de cima em 2013. Vendido ao Chelsea, acumulou vários empréstimos, inclusive tendo defendido o Flamengo em 2021. Seu último clube foi o Real Valladolid da Espanha, rebaixado na lanterna no campeonato espanhol. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.